Bom, nós recebemos aqui o Fábio Mariani e também a Marlô Baclon, eles que representam a APV, a Associação dos Protetores da Vida, que prestam um serviço aí inestimável e de caráter, podemos dizer, filantrópico também, nessa assistência permanente aos animais abandonados. E nos últimos tempos nós temos acompanhado mudanças também no que tange os aspectos legais, alterações que estão em curso, modificações. E como as damas sempre se pronunciam primeiro, né, Fábio? Nós vamos começar com a Marlova, que preside a APV, e vai nos trazer um pouco aí desse novo panorama, desse novo cenário, Marlova, dessas alterações legais, principalmente que vão também inserir pessoas, muitas vezes o cidadão comum, que às vezes está alijado, pensa, não, mas o que eu posso contribuir com os animais que estão abandonados por aí? Começamos com uma nova etapa na proteção animal em Ijuí, uma nova velha etapa, eu diria, porque é uma luta que se começou há muito tempo atrás, se discutir e se colocar em prática. Hoje nós temos no município uma legislação específica que trata basicamente sobre pequenos animais. A gente fala mais cães do que gatos. Gato já é um pouco mais difícil a gente ter uma estrutura para manter, que visa basicamente a proteção, como a própria lei diz, e as castrações, né? Por que se lutou por essa legislação? A quantidade de animais, não só de rua, mas animais, e esse é um grande problema, que tem proprietário e estão na rua, é assombrosa no município. Basta a gente dar uma passada nos bairros de periferia ou até mesmo aqui no centro, que não se fica mais do que 5 minutos sem encontrar um cachorro. Vocês têm uma ideia, Marlova, um levantamento, uma estimativa assim por alto da quantidade especificamente de cachorros abandonados? A coordenadoria começou um trabalho, logo que ela foi implantada, para se fazer o levantamento nas residências. Não se conseguiu um número, a Mariana, que é a veterinária do canil, não nos passou esse número, mas a gente sempre estima em torno de 10% da população, 10% de animais referente à população do município. Né? Nós acreditamos... Animais abandonados? Não, animais. Animais. Sim. Cães. Nós acreditamos que é um pouco mais. Né? Eu já diria entre 20% e 25%. Então temos milhares de animais abandonados. Temos. Podemos afirmar isso. Animais na rua. Na rua. Não necessariamente na rua. Não necessariamente na rua, não necessariamente abandonados. A maior tragédia é que são animais que têm proprietário e estão na rua. Animais que experimentam o sentido de orfandade. Orfandade. O abandono de quem deveria proteger. Esse número, então, se são cerca de 20%, teríamos cerca de 5 mil animais abandonados, por aí? Um pouco menos, quem sabe? Não, na realidade, desculpe me intrometer. Não, mas, por favor. Quando se fala nessa porcentagem, está se falando na quantidade total de animais, né, de cães, por exemplo, né, nesse caso, não de animais abandonados. Sim. Né, é um número que agrega todo o município, né. Desses, o que se considera abandono, né, ou o que se considera maus tratos, né, é você simplesmente negar um atendimento veterinário, ou o animal não ter um abrigo adequado, né, não ter uma alimentação adequada. E muita gente também tem animais em casa, estão nos pátios, mas você passa por eles e você vê sem água, sem comida, Exatamente. Amarrados com correntes pequenas, não tem mobilidade nenhuma. Isso basicamente, apesar do animal estar numa casa, é quase que um abandono. É um abandono. Exato. E nessa condição ele vive 10 anos. Na realidade, os animais eles são vistos como uma propriedade, né? Esse é o nosso maior erro, é perceber uma vida, né, que é extremamente semelhante conosco em que sentido? No sofrimento. Ou seja, enquanto nós não mudarmos essa perspectiva de ver o animal como uma vida, esse tipo de situação vai continuar acontecendo. Tanto que na audiência, teve a audiência pública recente agora. Recente, que foi na Terça-feira à tarde, na Câmara. Na terça à tarde na Câmara, com os atendimentos relacionados nos animais do município, das denúncias, a grande maioria, quase 50%, é justamente referente a isso. A denúncia de animais que estão dentro do pátio, estão sobre a tutela de uma família, Em tese, e eles pelo não menos. Uma têm, ação negligenciada. e eles não têm nem casinha,
nem água, nem comida, muitas vezes atados embaixo de árvore ou em algum lugar. E Talvez vivam sob condições mais precárias do que animais que estejam pela rua, né? Rua. Isso é uma tristeza, né? Porque que o animal na rua ainda tem a possibilidade de alguém se compadecer e adotá-lo. Já o animal que está preso, ele sofre ininterruptamente. Marlova até e Fábio, nós sabemos também, conhecemos também através de relatos de vários amigos, inclusive de vocês, dos limites físicos também do nosso canil municipal. Seria insuficiente até mesmo para poder acolher adequadamente todos esses animais. Eu acredito... Desculpa, Fábio. Eu acredito que antes da gente falar dos limites físicos do canil municipal, a gente precisa falar dos limites pessoais do canil municipal. Não existem pessoas para trabalhar. Hoje nós temos uma coordenadoria de proteção animal. A legislação está aí. Ela está disponível no site do município. Ela é fantástica no papel. Exato. O grande problema é colocar ela em ação agora. Foram 18 meses que foi se dado esse intervalo para que ela entrasse em vigor. Ela está entrando em vigor, 18 meses é muito tempo. E o que nós temos? Não temos uma equipe. E isso foi deixado bem claro na audiência. A cobrança com relação à coordenadoria é que jamais ela pode ser uma coordenadoria no papel. Não se trabalha, vocês não trabalham sozinhos. Ninguém trabalha sozinho. Enquanto não se formar uma equipe forte, que tenha essa consciência de que as coisas precisam ser feitas. Tem algum parâmetro legal, Marlova, desculpe te interromper, tem algum parâmetro legal para a constituição, composição desta equipe? Nós acreditamos que para trabalhar no município de Juí, você precisa no mínimo 10 pessoas, no mínimo. Só para lidar com a questão dos animais. Da coordenadoria de proteção. Com Uhum. as denúncias que são chegadas diariamente, o que se tem? Você tem uma coordenadora, que é a veterinária, que é a Andressa, e uma veterinária que está no canil com uma contratação emergencial, porque o concurso, nós ainda estamos sentados esperando para se contratar um único veterinário para se lidar especificamente com isso. E essas duas meninas estão na rua diariamente correndo atrás de denúncia. Muitas vezes você tem o limite do carro, não tem carro, ou quando tem carro não tem motorista, ou quando não tem motorista, ou quando tem motorista não tem carro, e aí vira aquela confusão. Aí você não tem ninguém lá que funciona junto à Secretaria do Meio Ambiente, tem um atendente que filtra todas essas denúncias. Você tem, na verdade, você tem a estrutura que da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, mas você não tem uma estrutura específica. E você não consegue, você está usando duas veterinárias para correr rua para ver denúncia. Fora, todo isso a gente não está falando do canil municipal. Algo que transcenda a atribuição do próprio veterinário. É uma coisa impossível, né? A gente sabe que, infelizmente, se as coisas não acontecerem, essa legislação não vai sair do papel. Resta o quê? A comunidade cobrar. Não cobrar simplesmente o atendimento, entende, Leandro? Eu acho que a responsabilidade de proteção animal é de todos. Nós temos exemplos individuais maravilhosos, que as pessoas não nos ligam mais para dizer assim, vocês precisam vir recolher esse cachorro, porque nós temos limitações também. Nós trabalhamos todo dia, a ONG não recolhe animais, é uma estrutura que comporta muito espaço físico, muito dinheiro, muito pessoal para trabalhar. Na realidade é um equívoco as pessoas acharem que uma ONG serve para recolher animais. Em primeiro lugar, uma ONG, né, é uma estrutura sem fins lucrativos. Na realidade, todos nós somos ativistas, mas nós somos voluntários. No momento que você recolhe um animal, você é responsável por esse animal. E o grande equívoco é as pessoas falarem, você pode vir olhar um cachorro meu, ele é de rua. A gente chega na casa da pessoa, ela tem o cachorro há 5 anos, 10 anos. Mas ele é de rua. Mas o cachorro de rua. Entende? Não dá para entender. A procedência. Ele é como diz uma amiga minha, ele é um cachorro que foi de rua. Hoje ele é um cachorro que tem proprietário. Na realidade não existe animal de rua, existem animais na rua. Bom, como os maus tratos são tão rotineiros, tão facilmente testemunháveis aqui em Juí, como é que as pessoas podem proceder hoje? Eu flagrei um maltrato, tem um vizinho meu que maltrata seu animal, como é que ela deve proceder? acredito que não é podem, é devem. Isso é uma obrigação, é uma obrigação moral, né? E é justamente o que as pessoas não querem fazer, entende? Claro. Quando nós recebemos a ligação como ONG ou um pedido de ajuda pelo Facebook, pelo e-mail, as pessoas dizem, eu tenho um vizinho
que tem um cachorro há 5 anos no pátio, sem abrigo, Amarrado. e eu quero que vocês venham ver. Bom, a senhora precisa fazer um boletim de ocorrência na delegacia. Eu não quero. Aliás, eu não quero nem que ele saiba que eu liguei. Então, as pessoas querem fazer as coisas, na verdade, elas querem que os outros façam. Que os outros façam. Na verdade, quando se começa uma denúncia, é uma encheção de saco? Dá resultado? Muitas vezes não. Mas se mexe com as coisas que estão paradas e que precisam acontecer. Né? As pessoas precisam entender que dentro de uma sociedade, cada uma faz parte dessa sociedade. Esse é o sentido da comunidade. Claro. Tanto para o bem como para o ruim. Ora, se eu tenho um vizinho que maltrata o animal dele, é basicamente uma obrigação denunciar. Como você denuncia uma criança que está sendo maltratada para o conselho tutelar. Só que não querer se envolver é não querer tomar parte da situação e negar que a situação está acontecendo. Não, na realidade se toma parte, né? Você está do lado do agressor. Está compactuando, de certo Exatamente. modo. Né? Pode até configurar uma cumplicidade, de certo modo. Sem dúvida. É uma cumplicidade, porque você vê, sabe que é errado e se omite. E aí a pessoa diz, mas eu já tentei falar com ele, ele diz, o cachorro é meu, eu faço com ele o que eu quero. E a arte da cidadania, a gente sempre comenta, pressupõe justamente um entendimento de direitos e deveres. E principalmente dos deveres, porque muitos só se concedem nos direitos. Exatamente. Eu tenho direito. E agora, mas em contrapartida, qual é o teu dever? Exato. Agora, para aquelas pessoas também que muitas vezes, como a gente presencia diariamente, passando por qualquer local aqui do município de Juí, animais circulando pelas ruas, catando comidas em lixos, em outros lugares precários, e tem aquela vontade de ajudar, de fazer com que o animal tenha um lar, como é que consegue proceder, porque às vezes a pessoa tem essa vontade, mas não sabe como fazer para isso acontecer. Como é que ela deve fazer? Deve proceder, deve agir? O nosso trabalho é pautado no voluntariado, né? Durante todos esses anos, o que a gente percebeu? Está havendo uma mudança na mentalidade das pessoas, é como a Marlova já comentou. Elas já não nos ligam mais para pedir, você tem uma ONG, você tem que recolher. Não, elas perguntam, o que eu posso fazer? O que nós indicamos? Obviamente, nós temos todo um círculo de amizade, de conhecidos. O que a gente pede? Se você não puder recolher esse animal, veja com seus amigos, com alguém, pelo menos um local para abrigar esse animal momentaneamente até se conseguir um local definitivo. Recolher animais, achar que um canil vai resolver o problema, não vai resolver o problema. Na realidade, o canil, ele está criando um problema maior porque na realidade está somatizando o abandono. As pessoas acham que tendo um canil é obrigação do poder público recolher. Não é. A obrigação de cada pessoa é cuidar do seu animal. Essa é a nossa responsabilidade. No momento que a gente traz esses animais à nossa convivência, a gente traz esses animais à vida, a responsabilidade é nossa. Eu aqui não estou eximindo a responsabilidade do poder público também de fazer um trabalho, porque na realidade a uma responsabilidade conjunta. É conjunta, porque nós estamos falando de comunidade. Né? A responsabilidade é de todos. E algo que eu quero deixar claro aqui, Leandro, é que esses 18 meses para entrar em vigor a legislação, o Executivo pediu esse prazo justamente para organizar a coordenadoria. E nada foi feito. Sabe? Isso é de indignar as pessoas. Porque o que se faz é se tapar furo, é correr para atender um cachorro, para ver uma denúncia, mas o gerenciamento da coordenadoria está muito longe de acontecer. Esse que é o grande problema. Na verdade, você acaba criando um problema ainda maior. Quais seriam esses pontos básicos dessa nova legislação? Os pontos básicos... A educação e a castração. E a castração. Né? A castração é a única forma da gente fazer um controle populacional. Né? E a educação, obviamente, perpassa a questão dos deveres. Até porque eu acho que nós já falamos aqui, uma cachorrinha entra no cio 2 vezes por ano. Tá? A gestação é 63 dias. Ela vai amamentar 30 dias. 4 meses depois que ela pariu, ela entra no cio de novo. Muitas vezes as pessoas não sabem isso. Ela acha que ela vai entrar no cio daqui 6 meses. Não, mas é o desconhecimento. O indicado sempre é a castração, a esterilização cirúrgica antes do primeiro cio. A partir de 5, 6 meses é a idade ideal para que se faça isso. Nós vemos muitas pessoas que têm condições financeiras de fazer isso e não fazem. Aí de repente, mas eu cuidei tanto e agora ela pegou cria. E aí a gente tem 6 cachorrinhos
para se resolver torna o problema. O desconhecimento ele pode ser sanado. Agora, Pode. a maldade, a má não. inclinação, essa custa muito mais. Muito mais. Muito mais. E ainda a mentalidade de muitas pessoas pensarem que no momento que você coloca um cachorrinho numa caixinha na frente da casa de alguém, essa pessoa vai cuidar. Isso é uma crueldade. Isso é uma coisa assim que a gente Acontece não consegue. muito isso, do Acontece pessoal muito. pegar os cachorros filhotes e levar na casa de alguém e escolher aleatoriamente? No próprio canil Acontece. municipal, os animais são abandonados Caixinhas no e portão. caixinhas de, Puxa vida. Ou no de próprio lixão. cachorrinhos. Normalmente o que a A gente quantidade vê... de animais no lixão é maior do que dentro do canil. Não, e a quantidade de fêmeas Estão prenhas proliferando. e as fêmeas prenhas que estão para parir, que a barriga, a partir de 30 dias a gente começa a ver aquela barriguinha. Então, quando elas estão para parir, elas são abandonadas. Imagina num Que é tempo mais de criminoso chuva, ainda, né? mais criminoso ainda. E aí, na realidade, isso demonstra o caráter da pessoa, né? No momento que você abandona um ser desse, que é completamente independente, isso mostra, sem sombra de dúvida, o tipo de caráter que tem essa pessoa. Marlova, Fábio, infelizmente a gente gostaria de até ter mais tempo disponível para a gente discorrer sobre tantos outros tópicos, mas a APV, né, que presta esse serviço já há algum tempo, tão valioso, como é que as pessoas podem também entrar em contato, possam, quem sabe, até mesmo reforçar a ONG de vocês? Normalmente o nosso contato é feito pelo Facebook, né? Só deixar uma mensagem pra gente. O Facebook de vocês é a APV, Associação Associação Protetores da Vida. APV, Isso. Associação Protetores Ou da Vida. pelo nosso e-mail, que é protetoresdavida@yahoo.com.br.